Olá, campistas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Está começando mais um episódio do seu Acampcast, o podcast de campista para campista. Esse projeto que tem como objetivo trazer pessoas ligadas à fé da Igreja Católica, ligadas ao movimento do acampamento, ou não, para que você possa cada vez mais conhecer um pouco sobre a Igreja Católica e sobre o nosso acampamento. Eu sou o Alex Alves e do meu lado meu grande irmão e parceiro, Vinícius Salai. Isso aí, Alex, tamo junto, episódio número 4. Quem será o nosso convidado de hoje? Você que está aí assistindo a gente nos nossos canais, quem será que hoje nós resolvemos trazer para essa loucura? Um nome diferente. Mas vamos para a apresentação dele então? Vamos lá. Antes disso, Matheus, roda aquela vinheta esperta para nós aí. Vamos apresentar esse cara aqui. Vamos lá, apresenta pra nossa live. O live. currículo dele é pesado, hein, velho? Currículo grande? Grande. Beleza, Cara de conteúdo, vamos dizer assim. É? Vamos lá então? Vai lá. Bora lá. Então, o nome dele é tão diferente quanto o seu conhecimento. Rapaz. Aquele famoso jogador que se deixar joga nas 11. Olha. Natural de Franca, mas londrinense de coração. Campista desde sempre. Nosso grande amigo e irmão Cléo Márcio. Daí, grande. Para alguns Cléo, para outros Cléo Márcio, para outros ou, né? É isso aí, muito bom. Muito obrigado pelo Bem-vindo convite. ao nosso Acampcast, Cléo. Obrigado por você estar junto com a gente aí. Vai ser um belo bate-papo, Com obrigado. certeza. Fiquei muito surpreso Com pelo certeza. convite. E vamos lá, vamos bater um papo. Muito Com bom. certeza. Cléo, você que é um cara que tem muita experiência com acampamento, que é o nosso foco, o nosso movimento. Mas antes da gente entrar num assunto mais ligado ao acampamento, a gente queria conhecer um pouco do Cléo Márcio. De onde veio o Cléo Márcio, qual é a sua história, e aí a gente vai caminhando no papo. Bom, o Cléo Márcio, com esse nome também, né? Já começa lá na concepção, né? Meus pais, eles me conceberam na cidade de Franca, mas praticamente mineiros. Uhum. Né? Todo mundo mineiro, nascido em Franca, em 1974. Quase ontem. Bastante tempo. E virei ali, fiquei em Franca quase que a vida toda, né? Bastante tempo. E o Cléo Márcio nasceu de uma família católica, né? Cristão, mas eu entrei para a Igreja Católica depois da minha crisma. Né? E ali você persevera, sempre gostei de participar da missa, até ia sozinho, gostava muito do canto de ação de graças. E ali eu comecei meu processo de conversão, né? Minha família não ia muito para as missas, ia poucas vezes, e ali eu comecei meu processo. O Cléo Márcio veio de família simples, nascido ali num bairro bem próximo ao centro de Franca, depois nós mudamos mais para a periferia, e naquela simplicidade, minha mãe nem sabia as orações dentro da igreja, mas rezava por mim. Eu até conto que quando eu ia embora de casa, todas as vezes que eu saio de casa, ela faz uma oração que quando eu tô, acho que aos 100 km ainda ela tá lá rezando, né? Nossa. E esses dias eu perguntei para ela, faz um tempão, o que ela fala, e até hoje eu não consigo entender, mas eu só sei que é Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, qualquer santo vai junto com você. Né? Então, desde aquela época, Nossa Senhora sempre esteve comigo. E o Cléo Márcio está aí, vivendo uma vida, desde quando eu conheci o verdadeiro Cristo, eu sempre quis estar perto dele. Mas e a virada de chave, assim? Quando foi mesmo, assim, que você fala assim, primeiro baque da fé, aquele que você fala assim, nossa... Grande primeira experiência forte, né? Eu sempre fui um jovem sempre com valores muito bem posicionados. Eu nunca fui da bagunça, né? Eu não tenho aquela história tipo, eu era da bagaça e me transformei. Não, eu sempre tive ali... Foi certinho. Pra você ter uma ideia, eu joguei futebol, né? Dos meus 10 anos aos 16... Pro Palmeiras em Franca, né? Tem um clube lá que chama Palmeirinhas. Time bom, viu? É muito bom, né? Opa. E pena que é Palmeiras, né? Mas eu joguei nesse time e uma das qualidades do time era assim, o treinador falava, para você treinar e jogar, tinha que ir na missa. O treinador é bom, hein? Treinador, seu Getúlio. E ele todo sábado levava nós pra missa. Né? O day de leite, o infantil. E aquilo, mal eu sabia, né, que eu poderia ficar próximo, e aquilo ali eu acho que foi entrando. Mas essa é a primeira vez que eu vejo alguém falar que foi evangelizado através de uma escolinha de futebol. Mas veja, Mas você vê como é que a pessoa consegue trabalhar a fé de uma forma diferente. sem saber,
porque também não era dos movimentos e tudo, aquela coisa toda, mas levava a gente para a missa. E aquilo entrou dentro do nosso coração, do meu coração. Peguei o costume de ir na missa, gostava. Eu ia pelo futebol, mas gostava do canto de ação de graça, porque eu já ia na missa com a minha família, mas gostava e fiquei naquele momento ali. Mas eu nunca tive um encontro com Jesus até o acampamento. E aí, agora nós vamos fazer um divisor de águas. Em que ano foi essa experiência forte de acampamento, Cléo? Um pouco antes de eu fazer essa experiência do acampamento, eu entrei num grupo de jovens da paróquia. Participei, era pastoral da juventude, por algum tempo, mas eu sofri um acidente de moto. E esse acidente de moto fez eu ficar em casa bastante tempo e sem sair. E nesse grupo de jovens eu tinha vários amigos que me levaram para conhecer muitas coisas. Inclusive, é uma coisa interessante, esse rapaz que eu conheci dentro desse grupo de oração, desse grupo de jovens, não era ligado ao movimento da renovação carismática, era só pastoral da juventude, ele me deu uma Bíblia no meu acidente. E ele falava para mim assim, escute a canção nova. Olha só. E naquele tempo eu pegava a canção nova só no rádio AM. Difícil, né? E aí eu peguei o rádio AM em casa para pegar e conseguia sintonizar no domingo, às 5 horas eu conseguia sintonizar. Como eu ficava em casa, isso nós estamos falando de 1995, 94, 95. Monsenhor Jonas tinha sido ordenado aqueles dias. Eu nem sabia quem era Jonas, eu Diácono ouvia Jonas. Era o Diácono Jonas da Bíblia. Eu ouvia Jonas, para mim era, igual eles falavam, que era o Jonas da Bíblia. Então, mas eu nem sabia quem era Jonas, mas eu ouvia um rapaz cantar, Dunga. E ele tinha uma música que ele gravou, Eu Te Chamo Jesus, Sim. que foi campeã na Canção Nova durante uns 6 meses, nas top mais do rádio. E olha o que eu ouvi no rádio AM, era muito ruim, mas eu ouvia. Eu não sabia nem que música era aquela, mas eu gostava da música Eu Te Chamo Jesus. Mas aí veio em 96 eu fiz o acampamento. E lá no acampamento era feito nada mais nada menos pela turma que tinha feito a música Eu Te Chamo Jesus. Os compositores. Os compositores, quem são os compositores? A banda que tocava praticamente estava toda dando acampamento. Que legal. O Mauro, que é meu afilhado de casamento, se tornou meu afilhado de casamento, inclusive hoje mora em Prudente, é quem fez a música e ele tinha dado essa música para o Dunga gravar. Né? Uma música que transformou meu coração lá, mas eu não tinha tido encontro com Jesus da forma que eu acho que todas as pessoas precisam ter. Mas tinha um processo começado em mim. Aí quando eu fiz acampamento, isso foi em fevereiro de 96, aí não tinha como. Ô Cléo, e pensando nessa estrutura também, Franca é um berço de outras coisas também ligadas à religião católica. Uma delas é o Raléu. Sim. Né? E você se encontrou nessa parte aí também? Ou isso foi depois ou antes do acampamento? Ótima pergunta, porque eu lembro de datas, tá? Uma característica boa. Datas é muito fácil para mim. Eu sou de Franca e nunca tinha ouvido falar de Raléu. Né? Mas em 93, devido a eu estar de muleta, passando do lado do parque de exposição, você imagina o Ney Braga aqui, você passando ali do lado, porque lá em Franca o parque é muito dentro da cidade. Então passava de muleta ali do lado, porque o meu bairro era próximo, e eu já estava usando uma muleta só, e eu escutava uma voz distante, um monte de jovens lá dentro, e era uma música muito bonita, simples, que hoje está fazendo 31 anos, Ninguém Te Ama Como Eu. Era na voz do Eugênio Jorge. Mas eu não sabia quem era o Eugênio, eu estava escutando aquela voz. Nós estamos falando de 93. Mas eu não entrei lá, eu não era o jovem da bagunça, mas eu também não estava inserido eu estava perdido, né? Tentando me encontrar, um grupo de jovens que eu estava ali frequentando. E passou 94, eu descobri que esse Raléu, esse evento, trouxe o Padre Jonas Abib, e aí eu fui nesse Raléu. Né, que a gente chama lá em Franca de Raléu da Chuva. Né? Quem está me ouvindo aí hoje sabe da história do Raléu da Chuva. Deve ter chovido pouco. É um dia nublado, que era feito em julho, um dia nublado, fechado, e todo mundo queria ver o Padre Jonas Abib conduzir, né? Até aí eu sabia que era o Jonas por causa do Jonas da Bíblia, lá da rádio. E eu fui para ver, né? E o Dunga estava tocando, mas ele não tinha tocado o Te Chamo Jesus ainda. E aí ele tocou e o Padre Jonas entrou e ele começou a conduzir uma oração tão linda, e ele falou: hoje à noite vocês vão ver o céu se abrir e vocês vão acompanhar comigo. E eu falei: meu, como? Tá tudo fechado. Esse tiozinho aí. Nublado, fechado, né?
e simplesmente o céu se abriu, que tinha o céu cheio de estrelas, né? E a gente chamou aquele ralé do ralé da chuva. Choveu o dia inteiro. E não choveu à noite. E à noite, nublado, o céu se abriu, né? Então ficou muito marcado. E foi ali que eu nasci pro Raléu, mas eu ainda não tinha participado de verdade de encontro. Eu só estava ali vendo o Padre João, mas eu não sabia nem que... Eu não tinha participado de nenhuma missa, eu fui lá só para ver não sabia quem é. Eu tinha escutado a canção nova, mas não tinha tido aquele encontro ainda, né? O meu encontro com Deus, para falar a verdade, foi com um congresso de música com o Martinho Valverde. Um congresso que ele simplesmente foi dar um congresso de música lá na cidade, lá próxima. E eu tinha condições de ir durante a semana. Pós-acampamento. Não, antes do acampamento. Antes do acampamento. E aí no Martim, eu fui, porque era Martim Valverde, e fazia essa música Ninguém Te Ama Como Eu falei, eu quero conhecer a galera. Mas era para músicos. E você toca algum instrumento? Nenhum. Toca os outros. Eu simplesmente fui. Eu gosto de cantar, tocar, e o pessoal da escola Raléu deixou eu ir. Né? Cheguei lá, tinha 304 pessoas, só eu que não tocava nada e cantava nada. Né? E ninguém de Franca, tinha uma pessoa só de Franca, chamado Van Carlo, que ficou meu amigo depois, e o restante todo mundo de fora, inclusive uma participante muito conhecida depois, Celina Borges. Né? Tava a turma do Anjos, todas trabalhando lá, antigamente era Cristo Atividade. Né? Tinha um pessoal da Canção Nova trabalhando, Eugênio estava dando o encontro, né? E ali eu tive um tete-a-tete com Jesus. Ali eu tive um tete-a-tete com Jesus. Mas faltava alguma coisa. Por quê? Como é que eu ia dar continuidade num projeto de trabalho ou de evangelização? Eu ainda não tinha encontrado nada que falasse assim, tipo, olha, aqui é meu lugar. Aquilo ali eu só tinha feito alguns encontros, Raléu, e eu tinha conhecido Jesus. Mas eu precisava passar... Ter experiência. Ter a experiência de comunidade. De comunidade. A pertença, né? Que a gente sempre comenta aqui, o sentimento de pertença. Exatamente. Eu precisava daquilo. Mas eu não sabia, cadê, que contra esse, porque o Raléu, todo mundo conhece o evento, mas o Raléu, ele acabou se tornando uma estrutura de escola. Sim. Então eles já tinham um oferecimento ali de vários cursos. O Congresso de Música era um. E o acampamento já estava embutido ali há muitos anos. E aí veio o acampamento, eu me inscrevi. E quando eu entrei naquele acampamento, naquele bendito daquele ônibus, que eu não conhecia uma pessoa, quando eu entrei naquele lugar, eu falei a mesma coisa que eu falei esses dias aqui no nosso acampamento. Aqui é meu lugar, eu não saio mais, nunca mais desse tipo de evangelização, porque aquilo te marca de uma tal maneira que não tem jeito. E olha que eu estava no primeiro dia. Mal eu sabia o que ia acontecer ainda durante os desafios. Mas aquela dinâmica, só daquela estrutura, aquela maneira de enxergar, aquela coisa de chegar, aquelas barracas, aquela coisa, e a gente montava as barracas. Né? Era acampamento de 5 dias. Ali eu falei assim, meu lugar é aqui. Não tenho, eu não... Já chamava acampamento Manaim nessa época? Já chamava. Já. Porque o acampamento Manaim, ele surgiu de um projeto que o Martim trouxe, né? Lá em 91, na primeira participação dele em Franca, ele apresentou essa ideia. Comprado flores ou não? Não. Talvez o pessoal que veio possa ter ligação com ele, mas a gente ficou marcado como a turma do... Talvez mais por os dois ser mexicanos. Exato, mais por isso. E foi uma turma de Franca para Petrópolis, né? Lá em 91. Fazer esse primeiro acampamento zero, conhecido como acampamento zero. O Astro fez também? O Astro fez depois. Eu acho que o Astro fez um pouco mais pra frente, porque o Astro fez o mesmo ano que eu, né, em 96. Por aí. Mas Petrópolis foi o berço ali dos primeiros. Forte, né? Como o Franca estava no projeto de evangelização 2000, eles assumiram para dar os acampamentos nacionais, que eles chamam de liderança. E era focado nas lideranças. Então, era acampamento de fevereiro, carnaval para o Manaim, e acampamento do Manaim em julho para as lideranças nacionais. Então, eu participei de vários acampamentos, ajudando, tinha pessoas de todo o Brasil, para ir lá aprender como fazer e dar sequência. E graças a Deus, vários dessas pessoas tiveram ideias muito melhores e deram sequências muito melhores. E Franca fez o primeiro acampamento em 1992. Então, se entrar no Instagram do acampamento Manaim, eles completaram 30 anos. Olha só. Agora, em fevereiro. Então, há 30 anos foi feito o primeiro acampamento em Franca. Então, mas aí quando foi o primeiro em Petrópolis, né? Foi em 91. Que a primeira turma, eu
Estou para trazer essa lista de nomes, quem foi os participantes desse de 91, que tem um quadrante. Existe um quadrante. E eu já pedi esse quadrante para Franca, para ver se eles conseguem esse quadrante lá com Petrópolis, para ver quem são os participantes do acampamento zero. Que legal. Você lembra de alguém assim? De Franca eu tenho alguns nomes, né? Que a Beth, eu sei que ela foi, tem mais alguns nomes. A Beth ainda está na frente do acampamento lá em Franca. A Beth, ela acabou assumindo o projeto porque ela é a miraculada de Santa Giana Beretta Mola. Porque foi ela que recebeu o segundo milagre para que Santa Giana se tornasse santa, em 2002. Então ela tem um outro projeto que é o Santuário de Famílias. Então ela está com, inclusive ela e o Astro, porque aí ela conheceu o Astro. Desenvolveram. E o Astro e ela desenvolveram o acampamento de casais. O Astro comentou isso com a gente, o nome dela, né? E aí a Beth levou para Franca como movimento Tenda, né, que hoje a diocese inteira faz esse acampamento, todas as paróquias, então tem comunidade tenda espalhada lá, a cidade, a diocese inteira. E poucas dioceses vieram. Até a gente tentou trazer para Londrina em 2012, não deu sequência, mas eu acredito muito no acampamento de famílias, né, de casais. E foi assim, dentro desse contexto de acampamento que eu quis ficar. Foi nesse acampamento em Franca, em 96, que eu conheci os compositores do Eu Te Chamo Jesus, a banda que tocava, as pessoas que, tipo nós aqui estamos participando dessa... Quantas pessoas nós temos aqui? Então você acaba convivendo com essas pessoas e você percebe que essas pessoas trabalharam para o acampamento ser o acampamento que é hoje. Eles lançaram sementes. Claro. É claro que o Astro ele deu esse upgrade. Por isso que eu falo, o Espírito Santo sopra onde quer e onde quer. Porque eu já fui para acampamento, fui dar acampamento para tudo quanto é lugar nesse país. Uberlândia, Jaú, Recife, 2 vezes. Então assim, o acampamento ele está plantado. E lá em Recife, eles levaram Prudente e Franca para poder levar as ideias de acampamento, para eles trazerem. E teve uma outra ideia. O Padrão, uma vez, aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, nós levamos ele no carro para Franca, para ele conhecer um pouco a estrutura, para ele entender como é que era o acampamento, como é que era a estrutura da escola. Né? E eu acho legal isso, porque você traz várias visões. Foi antes de 2008? Não, foi 2011, eu creio. Já tinha feito acampamento. Ele foi pegar outras ideias. Sim. Né? Porque em 2012, uma galera daqui foi pra lá fazer Manaim. Eu porque foi depois da visita dele. Eu acabei não indo. Porque foi depois da visita dele. Né? Eu já estava em Londrina, né? Então, e aí que está a graça. O Espírito Santo sopra onde quer e como quer. Então, você tem a ideia, mas você, de acordo com a comunidade, com o contexto que você vive, você monta a estrutura e a essência continua. Por isso que hoje nós temos aí beirando 800 mil campistas no Brasil. É bastante campista, hein? É gente pra caramba. É uma história. É muita história, né? É muita história. Muita história. Ô Cléo, e nessa questão do acampamento, junto com o Raléu, no Manaim, lá em Franca, e depois vindo para Londrina, na tua história, em que momento que você vem para cá, e como foi para você meio que deixar de lado essa estrutura de Franca e vir para Londrina? E aí, o que você aprontou para cá? Então, o Raléu, como ele tem uma missão, né, de evangelização, de cursos e próprio evento, eu vim para Londrina em 2004 formar a primeira equipe do Raléu aqui. Mas quando nós chegamos aqui, naquele final de semana, o coordenador era o Fred, eles já estavam com a estrutura pronta. Porque eles tinham ouvido muita história com o Maringá. Eles tinham uma ligação muito forte com o Maringá. Quando nós chegamos, veio eu e a Mauana, lá de Franca, para dar... É como se fosse um validar, né? Olha, podem fazer o acampamento, o Raléu. Só que nós chegamos aqui, o Raléu estava pronto. Eles já tinham toda a estrutura, eles já tinham pensado em todos os detalhes financeiros, administrativos. Legal. E o que a gente ia fazer? Um final de semana inteiro com a gente aqui, o que a gente ia fazer? Simplesmente vamos rezar. Aí nós conduzimos com eles, sábado e domingo, um final de semana de oração com eles. Só estava eu e ela. Né? E por ter ali várias pessoas de outros grupos, nesse dia que nós ficamos aqui o final de semana inteiro, o pessoal do Dom Bosco, lá do grupo da Nossa Auxiliadora, me chamou para vir dar um encontro de servos para eles,
3 meses depois, em agosto, e a partir daí eu vim e acabei ficando por aqui. Não foi embora. E nunca mais fui embora, né? Acabei ficando, né? Acabei casando, né? Tive um casamento, acabei me separando, mas aí tive meu filho, que é a minha história do casamento teve meu filho, que é a coisa mais linda do mundo. E aí, quem que disse que eu vou embora depois de você estar em terras londrinenses? É muito difícil. Jamais. Café daqui é bom. Jamais. Café é bom. O outro estrangeiro aí também, né? Estrangeiro. Sou 100 km de Baiti. Mas é estrangeiro, não deixa de ser estrangeiro. Eu digo que o que eu conheci em Londrina, quando eu vim fazer a formação com o pessoal da paróquia, eu mais recebi do que doei informação. E aquilo eu me encantei com a história da cidade e pela presença do meu filho eu não quero ir embora, né? Então eu acabei ficando e meu trabalho permite que eu fique aqui. E aí surgiu o acampamento para eu poder continuar a minha história, né? Então não vou sair daqui. Como é que você descobriu o acampamento daqui? Como é que foi esse conhecimento? Começou lá com o Padrão. O Padre Limeira. Né? Então a gente sabia de histórias ligadas ao trekking, aos acampamentos sênior de Prudente, várias ligações ali, mas nunca houve uma convocação assim, tipo, eu vou para lá, vou para cá, né? Por eu ter me desligado da paróquia que eu estou, a Tati, que é do acampamento, ela falou, por que você não vai lá para o acampamento dar uma ajuda para nós? Eu falei, não, ajudar? Eu vou lá conhecer o acampamento, né? Chegou pra mim a informação assim, ó, eu quero fazer o acampamento de novo. É porque eu decidi... O que esse homem quer fazer o acampamento? O homem já é o... Eu pedi isso, porque nós tivemos uma reunião lá na sua casa e eu falei, não, eu penso em fazer o acampamento de vocês para eu entender como é que é o processo. Né? E talvez a pergunta foi errada, porque eu acho que a pessoa não deveria fazer o acampamento de novo, né? O mesmo acampamento. E aí você acabou, né, me convidando para poder fazer uma pregação no acampamento. E ali, naquela pregação, eu conheci os rostos, né, as pessoas. Né? E aí eu percebi uma coisa, né, não comentei isso, mas é como se eu estivesse na minha comunidade de acampamento quando eu cheguei no acampamento em 1996. Que legal. É o mesmo sentimento. Você começa a ver, parece que aquela pessoa me lembra daquela pessoa. É família. Então, a ideia que eu tenho é que quando você faz acampamento, você não conhece novos amigos, você os reconhece. Né? Então, você só os reconhece. E você continua caminhado porque você quer caminhar do lado daquelas pessoas. Sim. Isso que eu não tinha trabalhado ainda no acampamento. Né? E aí eu fui trabalhar no acampamento, a convite, e ali eu entendi que, é a melhor ferramenta de evangelização que existe na face da Terra e nos próximos 30 anos eu acho difícil achar outra. Eu acredito nessa ferramenta porque você traz gente com histórias marcadas, com histórias maravilhosas e coloca todo mundo num lugar só, no mesmo contexto, na mesma experiência e simplesmente para conhecer Jesus. A gente diz assim que não tem como a pessoa entrar de um jeito e sair igual. Não tem. Ela vai se sentir tocada em algum momento, em alguma forma, pode até não continuar trabalhando com a gente, servindo na mesma equipe, mas com certeza não é a mesma pessoa. A mudança corre. Não é a mesma pessoa que entrou lá. E aí, só pegando o gancho do que você comentou, né, que o acampamento Manaim esse ano fez 30 anos, nós somos o irmão mais novo, né, vamos dizer assim, se for pensar bem, fazendo a ponta do lápis, nós começamos em 2008, então ano que vem nós temos que fazer uma festa de 15 anos. Debutante. Ano que vem a gente vai debutar para os acampamentos. Só para você ver, né? Franca fez 30 anos de acampamento, cada um tem sua história, seu tempo. Eu acho que Petrópolis fez 30 anos há um ano atrás. Hoje, se você vai no acampamento Manaim, o pessoal do Manaim pode ver talvez eles nem sabem que nós fizemos, ou quem são os antigos, Sim. E para eles os antigos vão lá e não muda nada, simplesmente faz uma experiência. Mas a hora que você entra naquele ambiente, com aqueles jovens, dessa maneira que está, né, com aquela equipe do acampamento que fez aquela paróquia, um final de semana antes que a gente teve a formação do UFC, é a mesma essência. Então, você vai lá, elas não precisam saber da sua história. Não. O que elas precisam saber é que continua. Sim. E a responsabilidade agora é deles. É deles. E
E não importa saber, é bom você saber de onde veio a raiz, eu acho que é legal você ter esse valor, mas eles estão escrevendo a história agora, né? E eu acho assim, muito interessante os adultos, eu vejo a presença dos adultos, eu já não sou mais jovem, eu já me sinto um adulto, mas a hora que eu chego lá e vejo a presença de pessoas muito mais adultas que eu, não no sentido de idade, eu quero escutar. E é isso que eu aprendi no acampamento, o papel do assessor adulto, o papel do diretor espiritual, a presença do padre Glauber, acabou recém-ordenado, parabéns Padre Glauber, Deus abençoe. Ele ama estar ali na nossa reunião de quarta-feira, né? Então você percebe que a igreja, quando vê a transformação, ela quer que aquilo esteja junto com ela. Então assim, não tem como, a pessoa que fez acampamento pode não gostar, ela pode até não gostar, que eu nunca vi, tá? Sim. Até hoje eu nunca vi, mas ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Mas a experiência é marcante e você quer ela pro resto da vida. Eu concordo. Pra mim foi assim, né? Então... Acho que pra todo mundo, até hoje eu não conheço um que não for. Tem gente que às vezes fala assim, não voltaria, né? Mas acho a experiência fantástica e tal. Mas eu acho, assim, experiência minha. Cara, eu tenho um grande divisor de águas dentro da minha vida. No acampamento. O antes e o pós-acampamento. Em todos os aspectos, né? Tanto hoje eu estava com o meu vizinho de frente e conversando um pouco antes de vir pra cá, e aí ele falou assim pra mim, quem vai gravar o podcast hoje? Aí eu falei, o Cléo Márcio. Sabe o que ele falou pra mim? Manda um recado pra ele. Fala que aquele espírito de timidez que ele falou lá, eu perdi. E que ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala, porque pega nas pessoas. Profetizou. E o homem desinvestou. Então assim, eu vejo por mim também. Até falei, partilhei isso pra ele. O meu espírito de timidez, ele foi cessado pelo acampamento. Em vários momentos. Inclusive tá aqui hoje fazendo isso. Jamais imaginei estar numa situação dessa. Tá numa situação dessa de fazer uma gravação, algo nesse sentido. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Né? E aí, assim, Cléo, você comentou lá atrás que você foi fazer um encontro, vamos dizer assim, com os músicos. Sim. E aí depois você não toca nada. Ou arranha, igual eu faço, assim, né? Dá uma brincadinha ali, né? Toca bem. A gente toca o Terra Seca. A turma tá empolgada aí com o Terra Seca. E olha lá, né? É mais fácil tocar os outros da sala. E aí você já comentou com a gente, você já disse isso pra nós, que você hoje é um cara que é ministro de música. Sim. E de onde veio essa afinidade? Explica o que é esse negócio de ministro de música. O que é o ministro de música? É interessante isso, porque Deus, quando Ele quer, ele te forma. Né? E se você não aceita, Ele continua te formando até você dar o sim. Se você quando é entender, vontade né, de Deus. o cabeçudo. É exatamente isso, até você entender. Eu nunca quis ser músico. Meu pai é sanfoneiro. Olha, minha família toda é musical. Tá vendo? Eu detesto que alguém cante ou toque perto de mim que está fora do tom ou que a música esteja fora. Ainda bem que ele chegou depois aí, Mas formando os bastidores. Se eu cantar perto dele, você vai me amar. Então, ainda bem que ele chegou depois. Mas eu nunca fui pra música, eu sempre fui holding, na verdade, eu ajudo os músicos ali e tal, né? Carrega o piano. Trabalhei com a banda da Celina 9 meses em Belo Horizonte, né? Fui praticamente holding dos músicos dela, né? Eu gosto do ambiente, da música, por causa do meu pai, né? Foi músico de dupla sertaneja conhecida. Olha só. E nasceu aí, né? Meu dom musical. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja, praticamente, quando você falou do espírito de timidez, quem anunciou aquela cura foi Jesus. Claro. Né? A gente só ministrou. Claro. Agora, eu sou a pessoa mais tímida que existia na face da terra. Né? Até os 14, 15 anos eu não fazia nenhuma apresentação de nada, morri de vergonha. Né? Nos inícios de faculdade também, né? Eu não terminei essa faculdade que eu fiz porque eu tinha morrido de vergonha de ir lá falar na frente. Mas a igreja, veja, a igreja me formou, porque ela me deu curso de líderes, ela me deu curso de pregadores, ela me deu curso de formação cristã, ela me deu curso de vida de oração, e ali dentro eu fui me formando. Eu demorei praticamente 2 anos para ser líder dentro de um acampamento. Só que nesses 2 anos não houve só um acampamento, houve 14. Nossa. Nesses 14 eu fui intercessão, eu fui
vários outros. Fez laboratório. Fez vários outros. Todas as funções são super importantes. Claro. Não tem como o pregador já chegar pregando, ele tem que passar por outras fases para entender o processo do acampamento. E eu fui, todas as fases eu fui e gostaria de aprender e ouvir e dava tudo de mim. Até que me chamaram para ser líder. Então meu processo de música ele começou a ser líder dentro de acampamento, a fazer uma pregação. Minha primeira pregação, eu lembro do feedback da Beth, que é a Miraculada de Santa Giana. Eu tinha das 2 às 3 para pregar. E ela era a coordenadora do meu treinador, do curso que nós estávamos Curso de estudando. pregação? Era um curso, chama FIG, Formação Integral do Jovem, que é um acampamento meio teórico, né? Só é um retiro, sem barraca e sem desafios. E eu 2 horas, 3 e conduzi, falei. Quando deu 3 horas, ela acabou e as pessoas se emocionavam. E eu falei, nossa, deve estar legal, Tô né? bem pra cá. Tá muito legal. E aí, a hora que eu saí, primeira coisa, né, no intervalo, eu falei, Beth, e aí? Falei, olha, tudo bem. Eu falei, como é que foi? Ó, tirando que você não pregou, né? Você pregou 3 minutos, o resto você só rezou. Uma boa, claro, é um dom, mas cadê o conteúdo? Aquilo me jogou no chão, né? Então, até dentro do Dom Bosco, dentro do pessoal do Dom Bosco, eu tinha que buscar conteúdo. Conteúdo você tinha, então você tem que buscar rezar, ler mais, aprofundar a palavra, ouvir pregação, porque quem ouve pregação tem dom de pregador. Nelson já dizia isso, Nelson Correia. Quem ouve pregação tem dom de pregador, ou quem tem dom de pregação, ouvindo uma pregação, ela tem dom de pregador. Porque você ouve aquela palavra, aquela pregação, e você tem como passar para alguém nem que seja no 1 a 1. Uhum. E eu vim. Mas eu nunca fui animador ou ministro de música. Ali no Raléu, no início do Raléu, eu virei apresentador de evento, apresentador de Raléu para apresentar os artistas, mas nunca fui ministro de música, conduzir música. Quando eu cheguei no Dom Bosco, aqui, tinha o grupo de oração nosso lá que eu conduzia lá na Escola Raléu, mas quando eu cheguei no Dom Bosco aqui, que eu quis entrar para o ministério, para o grupo, no dia do Eis-me Aqui, eles colocaram a mão sobre mim e eu tinha certeza que eu ia ou para a palavra ou para qualquer outro ministério, menos música. Eu nunca pensei em música. E a pessoa, Érica Volpato, olha para você ver, a Eriquinha, ela rezou e na turma que estava rezando por mim, com as mãos impostas sobre mim, ela falou, Cléo, seu ministério é música. Você vai para o ministério de música. E eu falei, bom, ela pode falar o que ela quiser, se não tiver a confirmação dos irmãos, eu não vou. E todos os irmãos que estavam do lado falaram assim, confirmo. E a partir dali eu falei assim, você quer saber, eu vou assumir isso para mim. Mas eu não tenho voz para cantar como intérprete, aquela voz bonita. Posso até não desafinar se eu for cantar ali num tom mais baixo. Sim. Mas o Ministério de Música está na condução, na animação, em levar as pessoas a cantar as músicas. Então foi ali. Então praticamente foi em Londrina que o meu Ministério de Música ele aflorou, né? Ele fluiu. E desde lá eu sempre assumi isso para mim, dentro da renovação carismática, né? Uhum. Até eu me desligar e vir para o acampamento. E aqui a gente não pode ter o ministério, né? Aqui é o servo do acampamento. Então aqui se colocar eu lá na manutenção eu estou feliz. Se me colocar na música eu estou feliz. Eu estou na recreação. Então as bagunças que a gente faz, as meninas são bem bagunceiras, né? Eu estou servindo, né? Então o meu processo ali é servir. Então foi ali que nasceu meu Ministério de Que Música. bacana. Que legal. Tá vendo como é que história? Mas história boa, né? História diferente, mas boa. É assim, na verdade, porque a gente pro acampamento, é o que você comentou, né? Nós não podemos ter cadeira cativa assim, em nenhum ministério, né? Nenhum ministério e nenhuma função. Então a gente tem que ter essa rotatividade, que eu acho que é importante, não entrar e sair do movimento, mas passar por algumas situações para entender as demandas de uma equipe, ou o que essa equipe tem de vantagem ou necessidade, o que ela pode contribuir. Eu lembro que lá no primeiro podcast que a gente gravou com o Anderson, Sim. E a gente perguntou isso para ele, quais foram as funções que você passou pelo acampamento? E aí ele falou, quase todas. Acho que só a cozinha que ele falou que ele não tinha ido. E aí ele falou que no último acampamento, que foi a pior experiência, mas ao mesmo tempo a melhor, foi onde ele foi da externa.
E aí eu sei que coçou o homem, porque tá na chácara é um negócio muito louco, né? Quem não quer estar na chácara? Todo mundo quer estar lá, né? E aí você tem que ficar fora para conduzir essa parte, né, externa, vamos dizer assim, realmente é um negócio complicado. É diferente. Mas todo mundo tem que passar para entender, né? Então eu acho que o acampamento ele tem essa percepção de... Não vamos fazer uma comparação, mas já comparando, um grupo de oração, acho que ele é muito, né, fiel a isso. Você é isso e acabou, irmão. No acampamento a gente tem essa habilidade, vamos dizer assim, e o movimento ele acompanha isso, né, de colocar você em várias funções, né? Então até esse é o motivo da apresentação do Cleomar, que a gente colocou, joga nas 11, né? A gente sabe que se colocar ele lá ele vai dominar no peito e vai tentar se virar. O trabalho do acampamento é voltado, eu penso, ou qualquer trabalho dentro da igreja. Não existe lugar cativo, a não ser o padre que é ordenado, e mesmo assim eles mudam. Eles mudam também. Então, mas você pensa, a mesma moeda que vai ganhar o cara que está no acampamento há 30 anos, é o mesmo preço ele vai ganhar o cara que acabou de chegar. Então a mesma moeda que o rapaz da externa está ganhando, vai ganhar o cara que está lá na liderança, ralando o dia inteiro ali, é o mesmo preço. O céu é garantido, é o mesmo, a salvação é a mesma. A moeda é a mesma que vai ganhar no final do dia. Agora, para nós servos, entender que, você conhece o ditado da presença? Meu bispo emérito lá em Franca falava, o ditado da presença. Deus vê uma formiga preta debaixo de uma pedra escura, dentro de uma caverna escura de noite. Então, se ele vê essa formiga lá dentro, Deus está vendo tudo, né? Deus vê tudo. Então, eu acredito, se eu estou fazendo qualquer trabalho dentro do acampamento, não importa qual, porque ele tem a importância, Deus está vendo, o preço que eu vou ganhar o mesmo preço do que aquele que está mais em evidência, né? É bem por aí. É bem por aí. Gostei dessa. Essa comparação da visão de Deus eu nunca tinha ouvido. É o ditado da presença, de acordo com o bispo Dom Diógenes Silva Marques, emérito. Dom Diógenes, vou lembrar isso aí. Falecido. Reverenciando a próxima que eu falar isso aí. Falecido. Ô Cleo, você comentou da experiência do acampamento, que foi importante para você dentro da tua formação como ser humano, vamos dizer assim. E se você for elencar aquilo que você considera mais importante do acampamento, o que você conhece, ou o que você acha, não acredita que seja o principal, o cerne do acampamento? O cerne do acampamento. Eu acredito muito que é a maneira que Jesus se transfigura para a pessoa. Porque ele se revela para a pessoa no encontro pessoal com ele, no encontro pessoal consigo mesmo e no encontro com o outro. Quando você junta isso, é uma experiência única, porque é uma revelação do rosto divino de Jesus de uma forma muito brusca e ao mesmo tempo simples, né? Os nossos acampamentos hoje eles estão mais estruturados, né? Mas o nosso quando eu fiz era tudo sentado no chão, e todo mundo ali, a maior simplicidade do mundo, mas era porque não tinha estrutura. Mas Deus se revelava naquelas pequenas coisas. Missa debaixo da árvore, uma coisa, o padre aqui de Maringá que celebrou uma vez lá para nós, com uma estola linda, com a roupa perfeita e nós debaixo de uma árvore. Aquilo está uma fotografia dentro da minha cabeça, né? Padre Marquinhos me confessando dentro do acampamento, a presença da igreja dentro do acampamento, né? Então assim, Jesus se revela praticamente em pequenas etapas para ele tem um encontro com ele mesmo, porque você tem um encontro com o eu. Claro. Quem sou eu? No acampamento você consegue saber, você consegue ficar nervoso se está acontecendo alguma coisa, que não tem o banho, que demora, porque eu vou fazer um negócio que eu não quero, e aí você conhece o outro, você conhece o limite do outro, e aí a hora que você vê, você fala, putz, Jesus, desculpa a palavra, mas Jesus se revela para nós dessa forma. Então, o que mais para mim importa dentro do acampamento é que Jesus se revela
de uma forma muito peculiar dentro do acampamento. É como se ele percebesse assim: Salai, você aqui no acampamento, você precisa ter um encontro comigo nesse momento. Não vai ser o momento do Alex. Lá com o Alex vai ser naquele outro. Com o Cleo, naquele momento ali. E a gente consegue perceber isso, né? Consegue. É quando você conversa com as pessoas depois. Aí fica A gente claro. consegue perceber. Fica claro, porque nos outros encontros a gente percebe, aquele momento sábado à noite, aquele momento domingo de manhã. No acampamento não tem essa. A hora que você vai ouvir os testemunhos, talvez o cara vai falar a hora que eu cheguei. A hora que eu desci do ônibus. A hora que eu fui embora, que eu entrei na paróquia, na missa, vi aquela... aquela partilha, aquela cura lançada, né? Então, marca. Como é que é? Até na janta, né? Na janta, no desafio. Eu vou te falar, as pessoas que estão vendo isso aqui, E que já fizeram que são do vão saber. acampamento, vai divulgar, mas se você não fez, aí não importa a idade que você tem. O bom do acampamento aqui é que aceita qualquer idade. Isso. Né? Vem e faça, porque é a melhor experiência da tua vida. Você que está assistindo a gente aí, que não teve a experiência de fazer acampamento ainda, não fica agoniado não. Ano que vem nós vamos ter de novo Vai ter um acampamento de adultos. Mas para você que quer já começar a vivenciar esses momentos com a gente, pode se reunir com a gente. Toda primeira quarta-feira do mês, nós se reunimos no salão da igreja da Paróquia Nacional de Lourdes, a partir das 19h45, até umas 9h30, 9h40, e é onde a gente vai experimentar o acampamento de uma forma diferente, vai se reunir com a nossa equipe, rezar junto, cantar junto e animar junto. Que isso é o fundamental. E aí o ano que vem você vai lá e faz o seu acampamento. Concordo. É isso? É isso, com certeza. Ô Cleo, mas responde uma coisa pra mim. Vários acampamentos você já trabalhou, você já vivenciou. Me conta alguma coisa diferente de acampamento, assim, uma coisa engraçada. O que você fala assim, nossa, aconteceu isso nesse acampamento? Alguns fatos engraçados do acampamento. Dá pra não revelar segredo do acampamento. Sem dar spoiler. São muitas histórias, a gente sabe que dentro do acampamento as histórias ficam lá. As partilhas, aquilo que acontece, mas já teve muitas histórias. Preciso me lembrar de algumas, mas quando você conhece o outro de verdade, né, que você imagina que a pessoa é de um jeito, as meninas, os meninos, né? Eu lembro que tinha uma menina do Recife que fez acampamento em 96, em julho. Eu fiz em fevereiro, ela fez em julho. E ela falava uma palavra que ficou marcada no acampamento. E nós tínhamos uma rádio lá em Franca, comunitária, e levaram ela para fazer uma entrevista porque ela falava uma palavra que era muito interessante, não era xingamento, mas em todos os desafios ela falava torei. Que ela foi muito bem, provavelmente. Depois da gente entendeu que era conseguia, sei lá, torei com esse negócio, qualquer coisa era torei. Então assim... Serviu pra qualquer coisa. E aí a gente sabe que as histórias ficam, né? O nosso acampamento agora teve a história do bigode. Sim, esse foi bom, hein? Teve a história do bigode. O bigode só fez uma coisa pra mim, me fez voltar com a barba mais branca. Ah, sim. Eu raspei e a barba nasceu mais branca. Eu já tô com ela mais clarinha. Mas tem muitas histórias de acampamento. Eu lembro de uma história, Vinícius Del Bianco, vou contar isso. Ele fez aquela música Guardião. Que às vezes gravou, Padre Fábio gravou. E ele toca dormindo, né? Então assim, a gente tinha um padre... dormindo? Como assim? Mas que habilidade diferente. Uma habilidade absurda. Precisamos conhecer esse menino, Vinícius Del Bianco. Me desculpa, eu tô contando. Compositor. A gente tava no momento de ação de graças, né? E o padre Marquinho, eu não sei se estava no momento de ação de graças, eu estava assim, no momento de ação de graças. O padre Marquinho estava celebrando, e todo mundo sentado no chão, o padre Marquinho lá, né? Ele sentava na frente do altar assim. Isso é Maringá? Franca. E todo mundo sentado assim, o Vinícius no violão, né? Fazendo a condução da oração da ação de graças. E eu acho que ele estava cantando, eu não sei se era Guardião, né? Mas imagino que seja Guardião, porque eu não lembro da música exatamente, porque ficou tão marcado o momento. E ele estava ali na condução do violão, né? E todo mundo ali quietinho, ninguém falando, não tinha ninguém conduzindo nada. Era um momento que todo mundo tinha comungado, e todo mundo ficou ali, naquele momento, escutando o violão dele, né?
E a gente notou que o Vinícius estava com a cabeça baixa, tocando o violão dele, né? Tocando o violão dele, o Marquinhos percebeu, Vinícius, Vinícius, acorda! E ele, seja sempre o guardião, voltou no refrão, né? Pra não errar, né? Pra não errar. Aí o Barbie, acabou, Vinícius. Desculpa, você dormiu, Vinícius? Tocando. Então assim, são histórias que assim, ó, o acampamento não acabou ali, acabou rindo todo mundo, ele deu a ação de graças e aí ficou marcado aquilo, né, O campista dormiu, eu já vi, né? Agora o cara tocando, pô, essa é nova. Teve uma história também, o Kaká, né, o Kaká da Bet, né, que é um dos fundadores das fazendas, ajudou muito as fazendas na época, a Esperança, ele pegou do Padre Haroldo e levou as fazendas aí para o Brasil afora, inclusive ajudou na fundação da época do Prolog aqui. O Kaká, ele foi dar um acampamento para nós e ele, no Naev, inclusive, ele se vestiu de mendigo no trote. Na chegada das pessoas, não era da fazenda, era de fora. A gente fazia um trote lá e na entrada, né, para poder iniciar o acampamento, ele se fantasiou de mendigo, né, para ver se as pessoas ajudavam ele. Gente, tem um rapaz aqui que tá doido pra fazer isso aí, viu? Nós precisamos arrumar um cara pra arrumar um mendigo. Arrumar um mendigo. E ele foi o mendigo, né? E as pessoas do ano pararam ali, todo mundo queria, deixou o dinheirinho para ele, mas ninguém falou o que ele queria, que era pegar ele e levar para o acampamento, né? E aí um das pessoas organizadoras, se eu não me engano, falou, vem com a gente, né? Claro, estava meio que combinado, né? E aí os campistas ficaram todos assim, tipo, nossa, como assim? Como assim? Esse mendigo aqui dentro? E ele entrou, chegou lá e foi dar a primeira pregação, né? E as pessoas ficaram tipo... Né? Ele fez a experiência de ser mendigo, né? Como é que as pessoas olharam para ele? Então, assim, tem experiências absurdas, né? Legal. Eu fui chefe de em Jaú, me colocaram para ser como é que fala os cabras de fazenda que não deixam as pessoas entrar? Capataz? Capataz. Eu e mais um era o capataz e nós não podíamos deixar o ônibus entrar na fazenda. Então, bravo, ninguém conhecia a gente, nós éramos de fora. Só faltava pôr revólver Então, nós ficamos na porta e falamos, aqui não entra. Né, e bravo e tal, aqui não entra, que história de igreja, que acampamento coisa esse toda. Vocês aqui? Acampamento. Quem Não tô sabendo de nada, a fazenda tá aqui e tal, ninguém vai entrar. E aí começaram brigueiro, o pessoal da música chegou cantando, então e a gente tava junto no meio. E aí os campistas já ficaram assim, com fogo, né? Acontecendo. Calma, né? Então assim, são histórias muito legais. A gente já fez algumas coisas, ônibus quebrar, fingir que quebrar. Ônibus quebrar de verdade. Quebrou mesmo, mas a gente fingiu que era combinado também. Ninguém precisa saber nos bastidores o que está acontecendo. O importante é que deu certo. O importante é que deu certo. Mas essa história do mendigo aí, nós temos ideia para isso. Um dia sai do papel. Um dia sai do papel. São coisas assim, tem muita coisa. Acampamento tem muito tempo. É bom, né? E acho que cada vez que passa, né, a gente vai ficando mais rico nisso, né? E constrói. O acampamento passado construiu a história do bigode. Construiu. Eu tô pensando, fico bem preocupado com a criatividade desse povo pro próximo. Eu nunca tinha visto tanta criatividade na minha vida. Até conhecer essa equipe aqui, porque eu achava que nós lá tínhamos criatividade. Isso porque a gente podou a criatividade. Mas não, a criatividade aqui tá em alta. Quando isso que o povo fala assim. Se ela tiver em Deus, tá tudo certo. Quando você vai pra torre, você vira de lá, tá quase a torre de Babel já. O povo é campeão, né? Se o povo é bom. Deixar na mão deles, eles resolvem. Mas assim, eu vejo assim, Cléo, que o acampamento, por conta também hoje da informação tá muito mais próxima, da gente conseguir ter acesso à internet e coisas nesse sentido que ajuda a gente a pesquisar, ir atrás, né, pensar em soluções criativas, né, até o momento que a gente construiu esse ano, na formação dos líderes, que foi muito forte, foi uma ideia que a gente referenciou da internet, que agora a gente vai meio que massificar, né, outras coisas que a gente vai aplicando conforme o tempo. Eu acho que isso ele só vai enriquecendo. É claro que a gente tem que ter o discernimento de entender que aquilo pode ser encaixado em algum momento e também ter o discernimento de falar, peraí, se a gente colocar isso, a gente vai fugir um pouco daquilo que é a proposta, né? Então o nosso acampamento, você deve saber, mas ele é uma junção, realmente, um pouco de junção ali, do sênior com o trekking e depois um pouquinho da ideia do Padre Meio. Né? E aí a gente veio desconstruindo algumas situações e aí de 2019 para cá a gente começou a aplicar realmente um acampamento de adultos, que daí tem a plataforma toda construída, né, em cima disso e pautada naquilo. Muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas por conta de estrutura, às vezes, ou por conta de alguma situação que impossibilite algo, mas a espinha dorsal
ela é a mesma, né, nos dias e nas formações, na forma como a gente vai concretizando o acampamento. Eu volto para aquela parte que o Espírito Santo sopra aonde quer e como quer. Né? Vocês já estão se organizando, nós estamos, Sim. eu me sinto parte, para que esteja a maneira de dar esse acampamento. Se amanhã ou depois surgir uma outra, agora, mas depois de várias inspirações. Sim. Agora nós somos capacitados pela graça de Deus para nos entender que essa é a melhor forma. É a que deu certo. E é o que a gente vai seguir até quando Deus Soprar de novo e soprar, mudar ou inspirar outro e dar essa continuidade. Eu acho que nós temos muito caminho para percorrer. Né? Tem muito acampamento que a gente criou e está lá dentro da gavetinha, já foi aplicado 1, 2 vezes, às vezes, mas que pode ser melhorado, exemplificado, e aí com a tua contribuição também vai ser útil nesse sentido. Nós temos muita ideia, muita coisa a ser evoluída, né, Alex? Nem fale. E Ideias não faltam. Eu acho que é importante nesse sentido todo da gente também caminhar num mesmo rumo, né, junto com a igreja, né, junto com o nosso pároco, junto com a nossa comunidade. Né, o acampamento é um movimento para isso, né? Eu acho que para viver, nosso bispo, né, da nossa diocese, né? Para viver em comunidade, né? Então a gente tem essa vertente, né, de ser algo, vamos dizer assim, um movimento que vai pescar pessoas, trazer pessoas, e aí depois essas pessoas têm que ser engajadas em algum movimento, em algum sentido. Então acho que o acampamento ele tem essa abertura, né, de dar o sentido da fé, e aí depois a pessoa ela vai se encaixando conforme vai caminhando, né? Eu acho que esse é o importante. Toda vez que a gente pensa no encontro, pensando no meu encontro, eu não quis ficar na superficialidade, né? Poderia ter feito acampamento e aí, beleza, né? O acampamento ele é tão rico, Salai, que hoje tem paróquias em Londrina, né, que dão acampamento para a equipe sua de formação. Uhum. Todas as pessoas que se formam dentro daquela paróquia, ela acaba terminando fazendo o acampamento. Sim. Como formação daquela equipe. Sim. De tão boa e rica que é a formação do acampamento como pessoa. No nosso caso aqui, Deus está construindo uma história com a gente de dar continuidade a essa ferramenta para qualquer pessoa na face da terra que queira fazer um acampamento. Porque, acredite, nós temos muita gente ainda que não fez essa experiência. Com certeza. Não vamos nem não tem como chegar, mas nós temos que continuar. Se naquele censo que o Aço falou, a gente tinha mais ou menos 700, 800 mil campistas no Brasil, né? Pensando que a gente tem aí na Copa de 70 era 90 milhões, então hoje nós temos 180 milhões, então 220 milhões, então tem bastante gente para fazer, né? E nasce pouca gente todo dia, né? Então a gente tem a esperança de que muitos conheçam a ferramenta. Tá lá, e tem outra coisa, eu fiz em 96, tem 20 quantos anos? De 96 para cá? 24, 26 anos. Já tem gente com 20 anos que nem fez acampamento, então, ou seja, sempre tem gente fazendo. E hoje tem várias inspirações. Você pega Presidente Prudente, cheio de inspirações. Franca já tem acampamento desde os 6 anos. Casais, namorados, para tudo quanto é lugar. Você pega outro, Recife, Paranavaí, Cianorte, você pega aí Paraguai. Você pega o acampamento, todo mundo tem umas experiências. A cada um traz, nós temos aqui experiências de gente para tudo quanto é lugar. Nós temos gente de Moarama, temos gente de Uberlândia, está ali dentro do nosso acampamento. Sim. Isso só enriquece. Com certeza. Porque é o Espírito Santo quem está à frente. Quando você percebe que o Espírito Santo está à frente, você percebe pelos frutos. Eu acho que o fruto é o que move, né? O fruto mostra a árvore que ela é. Qual que é o maior fruto? A conversão. Sim. Se há conversão, deu certo. Deu certo, porque se não há conversão só para aparecer, vai afundar. E se em algum momento aconteceu isso, em todos os acampamentos isso acontece, ele cede, ele para, sim, ele fica parado no tempo, ele para de atingir a galera, mas depois alguém ressuscita em alguém a inspiração. Se você não prega, a árvore vai pregar, né, para você. Então assim, Deus, a vontade de Deus é que o anúncio seja continuado. Cléo, e nesse sentido de acampamento, vamos pensar numa estrutura dessa, o que você considera que é o mais importante hoje, nesse sentido todo, para as pessoas elas permanecerem nesse caminho? Formação. Porque hoje as relações são muito fluidas. Você pega pela internet, as coisas hoje são de 30 segundos, vídeos curtos. Você pega no ambiente de vendas, é coisa curta, mas ninguém tem
ninguém quer ir para o fundo. Tem um livro, agora não lembro exatamente o nome, mas se eu não me engano é Relações Líquidas. Isso. Alguma coisa nesse sentido. As coisas estão muito fluidas. Não tem profundidade nenhuma e não tem solidez nenhuma. Então as compras não tem vínculo nenhum. Então você pega o mecanismo de venda comercial, de relações, a pessoa dá o melhor dela para 15 segundos, 30 segundos. No TikTok, né? Se você vê fora, todo mundo, eu sempre fui cobrado disso, olha, receba bem as pessoas que estão chegando, mas receba muito melhor quem está aqui há 20 anos. Né? Porque nós temos uma mania de receber muito bem quem está acabando de chegar, mas quem está aqui há 20 anos nós não tratamos talvez do mesmo jeito. Porque é irmão, porque a gente conhece, mas se esse é a nossa fraqueza, então vamos melhorar, para que a gente possa acreditar. Então, a formação, dar cursos melhores para que as pessoas possam aprofundar, porque se eu chegar a pessoa falar, lê isso, talvez a pessoa não vai ler, então eu tenho que montar outras ferramentas, talvez um acampamento de formação. Nesse acampamento nós vamos falar, olha, essa ideia nunca pairou pela minha cabeça, está saindo agora. Um acampamento para formar líderes, e já existe, mas um acampamento para formar pregadores. O Maurinho, o cara que fez Eu Te Chamo Jesus, ele tem uma ideia fantástica. Acampamento para formar músicos. Né? Só vai ministros de música para eles falarem do dia a dia. Eles são mais sentimentais, então fazer um desafio, a partilha, como é que é a bateria com o baixo, como é que é a sequência, pô, você me entender, eu estou nisso, eu estou errando nisso, como é que é a dinâmica, são ideias. A ferramenta é aplicável para qualquer... E ao mesmo tempo para falar de Moisés, para falar de Abraão, para falar da palavra de Deus. Então assim, formação, porque as pessoas hoje não vão parar e ler a Bíblia, né, do jeito que precisa. Então, na minha ideia, acampamento para mim é uma ferramenta que você pode usar até para formação, porque é o único jeito de fazer a pessoa... Porque ela conheceu Jesus, mas para ela ficar, ela precisa entender e conhecer aquilo, senão ela vai embora. Ela, pelo sentimento, ela só veio. Ficar, ela precisa aprofundar, verdadeiramente entender a pedagogia de Cristo. Sim, claro. A hora que ela entender a pedagogia de Cristo, né? que é fantástica, né? Os discípulos mesmo precisam entender 3 anos. Agora, você quer dar uma formação para o cara de um final de semana e quer que o cara fique na igreja o resto da vida? Sem conviver, né? Exato. Só que ele falou, quem viveu comigo, viveu. Quem não viveu vai viver milagres muito maiores. Claro. Então está na hora de nós corrermos esses milagres, com a nossa geração, não precisa da geração anterior não. É acreditar que essa geração que está amanhã na reunião às 7h45 é a geração dos milagres da nossa paróquia, da nossa geração de hoje. É essa geração que vai trazer os melhores líderes que nós vamos ter dentro da paróquia nos próximos anos. O próximo vai dar continuidade a essa. Esses líderes que nós estamos formando vai dar acampamento na próxima, porque a igreja é isso, é movimento. Você fala muito isso. É movimento, não pode parar. Sim. Não é porque nós montamos uma equipe fantástica e agora nós somos mestres em acampamento. Então agora nós vamos dar acampamento para a empresa tal ou para a escola tal. Se for como negócio, você sai daqui, sai do cordão umbilical da igreja e vai trabalhar. Sim. Que é um belo chamado. Mas se é seu chamado está aqui saiba, você vai receber o cara que não sabe falar e o melhor palestrante do mundo. Os dois vão estar no mesmo grupo e eles vão pregar junto. Inclusive um prega e o outro escuta. E às vezes é o cara que não sabe falar que vai pregar para o médico. E o médico simplesmente vai ouvir e vai receber a graça do Espírito Santo de uma pessoa que não tem a formação que ele tem. E é o que acontece. Porque a igreja é assim. A igreja é assim. Por quê? Porque a graça do Espírito Santo está sobre os dois e é a mesma. Não tem diferença. É bem por aí. E a gente percebe isso nas equipes, nas tribos, nas comunidades, aí, né, na Caçada Acampamento chama de um jeito, e pessoas de um universo completamente diferente, e é isso que você falou, às vezes o cara tem um conteúdo gigantesco, mas no bom dia da pessoa que é bem simples, no dia a dia que aquela pessoa ali que ele vai pegar, né? Então, puxa, eu podia ter escutado o melhor pregador do mundo, mas a ação dessa pessoa, isso que ela falou agora nessa partida, foi o que eu precisava ter ouvido. Eu até entendo que você vai lá, escuta uma pregação fantástica de um músico tal e isso te mexeu com você, mas eu estou falando em comunidade. Claro. Eu não conheço a pessoa, eu não preciso conhecer. Eu não conheço o Dunga de conviver. Para mim ele é a placa da minha conversão. O primeiro cara que pregou na minha vida, que eu gostei daquela pregação de canção nova, e para onde ele vai eu vou ouvir. Pode fazer o que ele quiser, ele pode cometer os erros que ele for, ele pode ser o cara mais chato do mundo, eu não sei. Talvez ele nunca vai ouvir eu falar isso na minha vida. Mas eu vou falar, acompanhei ele desde 1994, sei onde ele está toda semana, o que ele está fazendo, não é pelo Instagram, porque eu gosto. E a pregação dele me atinge, a pregação dele me transforma, o testemunho que ele dá faz eu ser pai melhor, para eu ser uma pessoa melhor. Mas ele poderia cometer os erros que for, o que ele plantou em mim não morre.
não morre. O fruto, né? Agora, dentro da comunidade nossa, talvez, é aquela solidez de convivência. A igreja fala isso há 2000 anos. Comunidade é família. É você conviver. Por isso que tem nossas quermesses, nossas missas, é para você conviver com aquelas pessoas. Porque ali você convive, forma a família igreja. Você sabe de quem vem, de onde vem. Nós precisamos daquele toque, daquele conhecer, de onde vem o Alex, de onde vem o Salai, de onde vem cada um, de onde eu venho, escute a minha história. Porque a comunidade faz isso. Claro, que a hora que você vai para o contexto de pregação, aquela pessoa pregou, não interessa se a pessoa tem uma vida lá, se ela trata bem ou mal a pessoa de lá, para mim não interessa. Claro que o testemunho, a hora que der um pau, vai atrapalhar, mas a pregação que ele fez atingiu o objetivo, que era me levar até Jesus, me levou. É para isso. Né? Agora, para eu reconhecer o caminho aqui, os leprosos, né? Escutei essa pregação, nunca mais escutei. Os leprosos, Jesus falou, ide apresentar ao sacerdote e sejam curados. Beleza. A gente fica preso naquele que voltou para agradecer. Mas eu fico imaginando aqueles 10 que estavam ali. Como é que eles viram que eles estavam sendo curados? Eles não tinham espelho. Talvez eles olhavam, né? Eu vi essa pregação do 15 anos atrás. Olhava para o Salai, pô, Salai, seu olho está de volta. Você melhorou. Não tinha como ver, só tinha ver se olhasse para o outro. Então, do mesmo jeito, pô, Alex, você mudou para caraca. Estou convivendo com você aqui, como você cresceu na fé, como você se tornou um pai melhor. Ou você, ou eu. Nossa, eu vi que você, olha, você mudou. Olha o seu semblante. Porque é a maneira da gente se ver convertido. Sim, com certeza. Agora, se não vê essa conversão, não vê os frutos, não vai adiantar. É superficial. É superficial. Meninos e meninas, nós estamos terminando. Acabando já. Quase lá. Fazer umas últimas. Antes da gente terminar, a gente tem aquelas perguntinhas do coração, né? Perguntinhas do coração. Que às vezes dá uma mexidinha com o cara, tira ele um pouquinho da zona de conforto. Tirar ele da zona de conforto? Mas a gente queria saber, Cléo, uma dúvida, né, Alex? Essa pergunta tradicional que a gente sempre faz para todo mundo. Bom, você é um cara que tem uma grande experiência no acampamento, já em outros movimentos também, com o Halel, né, grupo de oração, está com a gente agora no nosso grupo aqui, participando há pouco tempo. As pessoas te conhecem, hoje fica muito fácil a gente conhecer as pessoas, né? A rede social Instagram expõe a gente, né? Mas a gente só gostaria de saber de você, Cléo, uma curiosidade sobre você que talvez pouca gente saiba. Bom, eu contei que meu pai é músico, né? Seu pai é músico, sanfoneiro. Mas tem uma curiosidade que o pessoal que fez acampamento comigo em 96 vai lembrar. Ah lá. Estou falando isso porque em algum momento alguém vai ver. Eles vão ver. Nós Não vamos importa mandar pra o que eles. você está vendo. Nós vamos mandar. Mas no meu acampamento, eu lembro que eu estava indo uma vez para o SESI, em Franca, e eu tinha um costume de ler outdoor. Mas eu não li o outdoor normal, eu li ao contrário. Você tá brincando? Então eu tenho um costume até bem xaropinho, assim. Qualquer palavra que eu leia, eu leio ao contrário primeiro. Ah, mentira isso. Eu te dei minha maca, eu já li aqui. Inacreditável, velho. Maca. Eu leio, é uma curiosidade assim, mas eu não falo, tá? Eu só penso. Eu sou a Deus. Was, pimaca. É uma curiosidade. Tá bom, é diferente. E se eu tiver lento é pior, porque eu leio tudo ao contrário. Depois eu leio normal. Mas primeiro eu vou ler ao contrário. Inclusive eu dou risada. Tem hora a pessoa fala, você tá rindo do que? Da história? Não, porque eu li ao contrário e achei engraçado o nome. Mas assim, quando fala as palavras pra mim... Isso é uma curiosidade mesmo. Aí tem gente que vem com o nome, então vai lá inconstitucionalissimamente, paralelepípedo. Eu falo, é desafio, eu não sou esse cara que vai no Faustão e fica lá, tem 30 segundos pra falar. Não, é uma curiosidade que eu falo ao contrário. Seres humanos com habilidades diferentes, né? Aí o Cleomar está lá no meio delas lá. Eu acho que é por causa do meu nome, porque o meu nome é bem difícil, bem complicado. Mas né? Como é que é Cleomar ao contrário? Oi Cramoelk. Oi Cramoel. É melhor que o Márcio. Notigniléu, Cepol, porque tem o Wellington. Nossa! Como é que é o Wellington ao contrário? Notigniléu. Você que chama o Wellington. Sério, Ele nunca pronunciou o seu nome ao contrário. Você tá sabendo. Como é que é? Notigniléu. Notigniléu. Mas esse se apresentar Tem gente escrevendo lá e vendo se é assim. Eu tinha um rapaz, só voltando nessa história do nome, eu tinha um rapaz que estava comigo há muito tempo atrás, nem lembro que série era, e o nome dele era Arayan. Arayan, Nayara. Aí.
Arayan. E aí a gente perguntava pra ele, rapaz, nome legal, hein? De onde vem esse nome? Seu pai teve uma criatividade de onde? Ele falou, é o nome da minha irmã, ao contrário. É, isso mesmo. E ela chamava Nayara e ele Arayan. Ah, tem vários. O pai era esperto, escriturar, só que... Nome ao contrário. Tem Aí vários, matou, tem vários. tá vendo? Tem vários. Arayan, Nayara. É isso aí. certo. Tem Rapaz, é inacreditável, que habilidade é essa? Nós vamos usar mais isso. Vamos usar no Vamos usar mais isso. E a Deixa aí. tribo na época descobriu. Né? E aí, aqueles teatrinhos, né, que a gente sempre faz de alegria e tudo, e isso aí foi Todo mundo começou a falar. Ah, é, a impressão que ele é um cara que é de outro país, né? Fala tudo ao contrário. Quando o cara pega o lápis e fala, vamos ver se é verdade. Ai, Vai, pega aí, escreve aí. Que beleza, Não, hein? não. rapaz, e o que o teu filho acha disso? Tá orando em língua. Vou contar uma curiosidade dele. Eu tô lá em casa e na televisão, em cima da televisão, tem o nome Mateus, com um trenzinho, né, com o nome dele. Né? E ele tá deitado comigo no sofá, vendo em cima da televisão. E ele já tá lendo, né? Ele tem 6 anos, ele já lê. E eu tô lá, eu não falei nada pra ele, né? Ele falou assim, papai, tá escrito Suetan. Eu falei, Mateus, o que é isso? Como é que... Ah, ao contrário, papai. Eu falei, não é possível, é meu filho, né? Então tá no DNA. Vai, é o desafio. Ao contrário, falando rápido, subir no ônibus. Subir no ônibus. Muito bem. Isso aí é do Didi, viu? Isso aí é da turma do Didi, Assistiu o viu? Trapalhões. Trapalhões. Essa é velho também. Como me tem amor. Como me tem tá amor. bom. Você vai ser de cor. Tem um nome certo pra isso, não esqueci o nome, quando a palavra muito pra aí, frente, pra trás, muita é cultura pra mim. Os universitários não lembram aí não, o nome disso aí, né? Muita cultura. Para ali, não sei. Eu não lembro. Mas é tudo uma bem. curiosidade bem... Não, gostei. Aleatória, mas muito legal. Aleatória. E a gente vai chamar a Tati aqui e nós vamos contar a habilidade dela também, que é diferente com essas coisas aí de palavras, né? Ixi, é próximo. Hoje ela almoçou em casa, ela falou outra lá também, mas não lembro, né? Rapaz do céu, como é que a pessoa tem dificuldade? Não é do feijão, não? Não. Ah, feijão. Cléo, legal. Habilidade muito importante. Boa, acabou. Eu acho que- Importantíssimo. Eu acho que isso pode salvar vidas. É uma hora, né? É uma hora isso vai salvar vidas, o cara. Mas tudo bem, não tem problema, acho que é importante. Mas vamos lá, segunda pergunta. O que você considera mais importante para a pessoa permanecer na fé? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, sendo ela mesma. Uhum. De que ela perceber que ela pode falar com Deus do jeitinho que ela é, ela nunca mais sai das coisas de Deus. Top. Alex, manda a terceira. E a última? Difícil essa. É difícil. Manda um recado para quem nunca fez acampamento. Olhando para lá. Olhando pro olho da Na verdade, tela fala da assim, verdade. você que não fez acampamento, continue a frase. Olha, você que não fez acampamento, não perca a hora que você vê a inscrição para fazer, faça, que você vai ter, vou dizer que uma das melhores experiências da sua vida. Jesus, quando subiu no monte para orar, ele levou os discípulos, ele teve uma experiência com os discípulos de se transfigurar. Eu fico imaginando aquela cena da transfiguração e eles doidos para contar e para ficarem naquele lugar. Todas as vezes que eu estou em um acampamento, as pessoas querem permanecer naquele lugar. Não é aquele lugar físico, é naquela graça. Então, se você quer ver o rosto transfigurado de Jesus, acampamento é a melhor ferramenta de evangelização que eu conheço há 30 anos. Aí, ó. Aí, sacramentou. sacramentou, fechou. Cléo. Cléo, nós queremos te agradecer Agradecer muito pela tua pela sua presença. presença, pelo teu conteúdo. Acho que nós tínhamos aqui tempo para ficar umas 3 horas gravando. Conversa para 3 Vocês horas. estão aí atrás aí, porque a gente sabe o quanto que a gente pode sugar com relação ao acampamento, com relação às suas experiências. Mas nós vamos deixar isso talvez para um segundo episódio. Segundo episódio. Eu que agradeço ao convite, né? Jamais esperava um convite desse. Eu estou aqui para servir, né? Para servir mesmo, para fazer o que for preciso. Amei estar ali, a comunidade tem me recebido, independente se você está ali numa evidência em algum momento ou não, o mais importante é as pessoas perceberem que é você que está lá, não é o seu serviço, né? E é o serviço que levou, mas quando você percebe que é a pessoa que é importante, eu me sinto nessa pertença. Eu falei isso no acampamento. Então eu só tenho a agradecer pelo convite, agradecer essa família maravilhosa, o pessoal que está aqui, que eu aprendi a amar.
estou conhecendo aos poucos e cada detalhe que eu conheço eu me encanto mais. Que beleza. Bom, então é isso, pessoal. Você que está aí, que está assistindo a gente, não esquece de dar o que eu sei, like pro nosso Dá canal. o like, né? compartilha, avisa a tua tia que saiu um É. episódio novo, Manda manda naquele no grupo WhatsApp. da igreja. Aí, Entra divulga no lá. nosso site www.eusouacampus.com. Isso aí. Veja nossos produtos nas lojinhas, temos caneca, camisetas e outros produtos. Ajude o movimento. né? Ajude o movimento para a gente Lojinha, ajuda a ajudar. lojinha. Entra no Lojinha do Zalai. Isso aí. E aí, Agradeço a pessoal, todos vocês, muito obrigado. Zalai. em breve nós teremos muitas novidades para você, então fica atento aí nas nossas redes sociais também. Vão acompanhar a gente em alguns lugares diferentes. O Campcast vai rodar e nós vamos ter a honra de compartilhar isso tudo com vocês. Então fiquem atentos, presta atenção nas redes, curte lá, compartilha, manda para todo mundo e tamo aí. Certo, galera? Fiquem com Deus, Deus Até a abençoe a próxima. todos. Valeu!